Olá pessoal, vamos iniciar a aula de hoje recapitulando um pouquinho a decomposição em fatores primos. Embora a gente já tenha visto lá nos cálculos do MMC, do MDC, achei importante a gente fazer uma aula específica sobre a decomposição em fatores primos e lembrar o que são os números primos e os números compostos. Então, os números primos, eles têm apenas dois divisores, já expliquei isso, que é o 1 e o próprio número. Os exemplos aí, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, 13, 17, 19, 23, infinitamente aqui os números primos. Só que eles têm que obedecer a regra, ter como divisores o 1 e o próprio número. No caso, o 19. Quem são os divisores do 19? É o 1 e o próprio 19. Os números compostos são aqueles que não são os primos, na verdade, né? São maiores do que 1 e tem mais de dois divisores. Por que mais de dois? Porque no mínimo ele tem como divisores o 1 e o próprio número. Por exemplo, o 4. Quais são os divisores do 4? O 1 e o 4. Só que além desses dois tem o número 2 que divide o 4. Por isso ele é chamado de número composto. Então todos os números que não são primos são compostos, com exceção do número 1. O número 1 ele não é primo e nem composto. Se nós fôssemos usar a regra, né, do número primo, que é o número 1 e ele mesmo, como que seria, né? O 1 e ele mesmo é o próprio 1. Então, caso a regra parte aí é o número 1, que ele não é nem primo e nem composto, certo? Ele é uma exceção. Vamos fazer a decomposição agora. Então, vamos ver alguns exemplos de decomposição de um número em fatores primos. Aqui são números compostos, tá? Vou fazer a decomposição. O procedimento, na verdade, o procedimento do MMC, chamado processo prático, ele tem a ver com esse processo de decomposição em números primos. Ele surgiu a partir da decomposição de um número em fatores primos. Então, como que nós decompomos os 56 em fatores primos? Dividindo, começando pelo 2, testo sempre por 2, porque o 2 consegue dividir todos os números que são pares. Então, 56 é par, eu vou dividir por 2. A hora que eu divido 56 por 2, eu vou obter 28. Então, eu não lembro de cabeça. Vai lá e faz a conta. 56 dividido por 2 dá 28. 28 eu consigo dividir por 2, que é um número primo. Então, eu divido por 2 dá 14. A hora que eu pego 14 e divido por 2, eu obtenho 7. E o 7, que é um número primo, só pode ser ele mesmo, que dá 1. Vocês perceberem, é o mesmo processo do MMC. O MMC, na verdade, a gente faz a decomposição simultânea, a gente faz ao mesmo tempo de 2 ou mais números aqui. Aqui eu só estou fazendo do 56. E olha que legal, se a gente multiplicar esses números aqui, 7 vezes 2, 14, vezes 2, 28, vezes 2, 56. Se eu multiplicar esses números, eu tenho que chegar no 56, se não está errada a minha decomposição. Ou está errada a multiplicação que eu fiz, né? Mas, no caso, multiplicando certinho, tem que dar o 56. Como que eu escrevo, então, essa decomposição, também chamada de fatoração? Nós vamos colocar aqui embaixo, ó, o 2, ele está sendo repetido 1, 2, 3 fatores. Então, ao invés de eu colocar assim, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 7, eu vou escrever mais simples. Eu vou escrever 2, por aqui embaixo primeiro, 2 elevado ao cubo vezes 7. Vai ficar 2, fatoração do 56 é 2 elevado ao cubo vezes 7. Ao invés de escrever desse jeito, que pode ser que em alguns casos dê um monte de números aqui. Se nós escrevermos assim, fica mais simples. Podemos colocar um aqui também, ó, para lembrar que tem um fator 7 só. Vou fazer a decomposição do 21. O 21 vai ficar curtinho, porque ó, 21 ele não dá para dividir por 2. 21 é ímpar, mas dá para dividir por 3. 21 dividido por 3 dá 7. E o 7, que é o número primo, é ele mesmo. 7 dividido por 7 dá 1. Aqui, né, se eu testar 3 e 7, 21, tá ok? A decomposição fica assim, ó, 3 elevado a 1 vezes 7 elevado a 1.
Já terminou. Olha a decomposição do 8, como é que fica? Vamos colocar aqui 8. Eu estou colocando números baixos, mas a gente pode fazer de qualquer número. A gente vai treinar um pouco a decomposição depois em casa. 8 dividido por 2 dá 4. Aí o 4 eu divido por 2 dá 2. E o 2 eu divido por 2 dá 1. Então, como é que ficou? Eu poderia multiplicar, colocar aqui 2 vezes 2 vezes 2. Só que eu já vou colocar na forma abreviada. 1, 2, 3, então vai ficar 2 elevado ao cubo, né? Ou 2 elevado a 3. Essa é a fatoração ou decomposição do número 8. E isso. Só uma observação. Se eu quisesse decompor o número primo, por exemplo, vou pôr aqui embaixo. Se eu tentasse decompor o número 5, o número 5 é número primo. Então, mesmo que eu fizesse o processo de decomposição aqui, 5 dividido por... Eu teria que dividir por 5 mesmo. Daria 1. Quer dizer, não me ajudou em nada. A gente só fala em decomposição de números compostos. Que o número primo a gente não consegue decompor, não. Ele fica ele mesmo, certo? Então, nos próximos exercícios a gente vai trabalhar um pouco de decomposição. E só lembrando, né, o que o MMC e o MDC, que são os processos práticos de resolução, eles usam a ideia de uma decomposição simultânea. Então, tá tudo ligado. A única coisa é que o MMC a gente faz com 2 números ao mesmo tempo, e o MDC a gente também faz com 2 ou mais números ao mesmo tempo, só que vai circulando os números que divide todo mundo. E nós usamos nas situações problema. As próximas aulas, então. A próxima aula vai trabalhar alguns exercícios de probleminhas envolvendo o MMC e o MDC. Quem tem dúvida em como interpretar, acompanhe as outras aulas de correção que eu explico bem aprofundado algumas situações. Então é só, tem dúvida, rever algum vídeo, acompanha de novo lá, pausa o vídeo, volta, observa de novo. Não tem como não aprender, tem só se esforçar um pouquinho e acompanhar as aulas, ok? Então, bons estudos para vocês, pessoal. Até a próxima aula.